Olá pessoal, bem, vamos ao nosso segundo vídeo do assunto lógica modal. No vídeo inicial, no primeiro vídeo, eu comentei com vocês que o meu objetivo não é dar um curso de lógica modal, é simplesmente apresentar para vocês alguns conceitos iniciais do que vem a ser a lógica modal, trabalhar outros aspectos, que é o que nós vamos ver agora, que é provar a validade de argumentos escritos na linguagem da lógica modal. Porém, isso não esgota o assunto. Na verdade, o que eu vou concluir hoje com vocês, através desse vídeo e também no nosso encontro síncrono, sequer chega à metade do capítulo do livro do professor Desidério, que é o livro que eu estou utilizando para montar essa aula, né, que também utilizei para montar a aula passada. Tá bom? Então, a minha intenção é despertar o interesse de vocês no estudo mais aprofundado. Então, caso seja necessário, nós poderíamos, eu falo mais diretamente para os meus alunos lá do curso Ciência da Computação da UVA, a gente pode ver a possibilidade de montar um grupo de estudo. O estudo da lógica modal, de uma maneira geral, e da lógica temporal mais específica, como eu disse no vídeo anterior, é um campo do meu interesse. Eu tenho muito interesse em estudar mais aprofundadamente isso, tenho feito os meus estudos, mas seria muito interessante se de repente eu pudesse contar com um grupo de alunos que também tem interesse para, junto comigo, nós aprofundarmos mais esse estudo. E se você não é meu aluno e também tem interesse, de repente a gente pode ver um grupo de estudo à distância, né? Um grupo de estudo virtual, não sei. Eu acho que com a internet as possibilidades são bastante imensas, tá certo? Então, o que é que nós vamos ver nesse nosso vídeo agora? Nesse nosso vídeo nós vamos ver o processo de verificação de argumentos. Nós vamos utilizar um mecanismo de refutação, ou seja, todos os argumentos que a gente vai trabalhar, nós vamos utilizar, nós vamos negar a conclusão desse argumento e vamos procurar uma contradição. Então, esse método não é nenhuma novidade para vocês, pessoal que está acompanhando esses vídeos desde as aulas de lógica proposicional, deve lembrar do método tabuleau analítico. Então, essa árvore que nós vamos construir é muito parecida com as árvores que a gente construiu no tabuleau analítico. Tem algumas sutis diferenças, eu acho que isso não vai atrapalhar em nada o aprendizado de vocês, tá bom? E o método por refutação a gente já viu várias vezes, né? Do próprio tabuleau analítico, a demonstração indireta, a demonstração por absurdo, certo? Então, são demonstrações que utilizam a refutação. Tá ok? Então, nesse vídeo nós vamos ver isso. Esse vídeo não encerra o assunto lógica modal. Lógica modal é assunto para gerar, inclusive, TCC, dissertação, certo? Enfim, é um campo muito bom, muito vasto, não somente para quem é da filosofia, né, que a lógica modal, como eu falei no vídeo anterior, ela nasce na filosofia, certo? Mas é um campo muito interessante dentro da própria ciência da computação. Inclusive, eu dando uma pesquisada nos meus materiais, eu encontrei uns artigos, umas dissertações que trata do assunto lógica modal dentro do campo da computação. Então, como é que a gente pode trabalhar dentro da computação, da ciência da computação, esse assunto lógica modal? Beleza? Então, esse vídeo vai ser menos teórico do que o vídeo anterior. O vídeo anterior realmente era muito assunto, muita teoria, muito conceito. Acredito que alguns conceitos não ficaram bem claros para quem apenas acompanha o vídeo, mas acredito que no encontro síncrono ficou mais esclarecido, certo? E agora nós vamos ver uma coisa assim, digamos, um viés mais prático. Certo? Espero eu que vocês achem mais interessante esse vídeo do que o anterior. Bem, para encerrar a nossa disciplina, falta apenas mais um assunto, que é a introdução à álgebra booleana. Então, com isso a gente conclui a nossa disciplina de lógica matemática. Lembrando que essa disciplina é apenas uma disciplina introdutória, como toda e qualquer disciplina de um curso de graduação, ela serve apenas para despertar em vocês a curiosidade e o interesse pelo aprofundamento do determinado assunto, tá bom? Então, vamos agora passar para a nossa lousinha digital para a gente poder começar a trabalhar as
as demonstrações na lógica modal. Bom, pessoal, vamos começar com um argumento muito simples, um argumento que já é bastante conhecido de vocês, que é uma regra de inferência válida, no caso o modus ponens, só que esse modus ponens que a gente está vendo aqui é o modus ponens a partir da lógica modal. Então, como vocês podem observar aqui, certo? Eu tenho aqui o operador de necessidade, né? Tanto nessa premissa quanto nessa outra premissa. E aqui eu tenho o mesmo operador de necessidade, só que em uma conclusão, correto? Então, como é que a gente lê isso daqui? A gente vai ler da seguinte maneira. É necessário que P condicional Q, né, como a primeira premissa, é necessário também que P, portanto, é necessário que Q. Lembrando sempre, quando você tem uma sentença que ela tem o operador da necessidade, certo? Essa sentença, quando ela for verdadeira, ela é necessariamente verdadeira e é impossível ela ser falsa. E se essa sentença for falsa, é necessariamente falsa e impossível dela ser verdadeira. Ok? Então vamos lembrar sempre do que a gente falou no vídeo anterior e também no nosso encontro síncrono com relação à necessidade. Bem, mas agora vamos observar como é que a gente vai construir a nossa árvore. Vocês vão perceber que essa árvore ela é muito parecida com a árvore que a gente trabalhou lá no tabuleiro analítico, tá bom? Para quem é do primeiro período da ciência da computação, eu queria deixar aqui um recado que ao longo de todo o curso vocês vão ver diversos tipos de árvores, principalmente na disciplina de estrutura de dados. Então você já começa a ver árvores aqui comigo na lógica matemática, mas não se preocupe não que ao longo do curso todinho vocês vão ver muitas e muitas árvores, beleza? Bem, aqui eu não vou numerar as linhas, certo? E vou seguir ipsiliteris o que o professor Desidério Mucho colocou lá no livro dele, tá certo? Então acompanhe também, aqui eu não, além de não numerar as linhas, eu não coloquei aqui quais foram as regras que eu utilizei, tá certo? Eu acho que não precisa, é bastante intuitivo, certo? Depois até no nosso momento síncrono eu posso descrever mais isso com mais detalhes, tá bom? Então vejam bem, pegamos aqui a nossa árvore inicial, ela começa aqui, ó, começa aqui, certo? Eu tenho as minhas duas premissas, que já são velhas conhecidas de vocês, né? No caso, essa daqui e essa outra linha aqui são as premissas. E a minha conclusão, como vocês podem observar, eu tenho aqui o conectivo da negação. Esse conectivo da negação está negando essa sentença completa. Lembrem-se que os operadores de necessidade e de possibilidade da lógica modal, eles são unários, certo? Assim como o conectivo da negação. Tá bom? Eu acho até interessante a gente usar essa expressão operador, né? Ao invés de conectivo. Eu acho que para a lógica modal, acho que o operador fica muito mais interessante do que conectivo. Bem, então, essa daqui é a minha árvore inicial, certo? A partir daqui, o que é que nós vamos fazer? A partir daqui a gente vai aplicar as regras de dedução, as regras de inferência e também algumas equivalências. No vídeo anterior, vocês devem estar lembrados que eu mostrei para vocês qual era a regra que eu poderia usar quando eu negasse uma determinada sentença. Vou aqui escrever nesse cantinho para que vocês possam recordar. Vamos supor, eu tenho aqui uma sentença que é uma sentença necessária, certo? Negada, ok? Então a negação dessa sentença equivale a quê? Equivale a uma sentença com o operador da possibilidade, né, de possibilidade, e quem agora vai ficar negado é o meu átomo, certo? Então seria a minha proposição, ok? Da mesma forma, se eu tiver uma sentença em que é a negação de uma possibilidade, certo? Nós vamos ter aqui o seguinte, nós vamos ter o operador da necessidade e a negação vai, digamos assim, para dentro, certo? Então ele vai, a negação acaba entrando, né, e vai negar a sentença propriamente dita. Bom, como a gente negou essa sentença aqui, então eu preciso aplicar o quê? Eu preciso aplicar essa equivalência aqui, certo? Então eu vou aplicar essa equivalência
e dessa forma eu obtenho essa outra sentença aqui. Tá bom? Bem, agora a gente vai começar a utilizar alguns daqueles conceitos que a gente viu no vídeo anterior. Que conceito é esse? O conceito de mundo possível e de acessibilidade. Bem, no vídeo anterior eu disse para vocês que o mundo atual a gente vai identificar por alfa, certo? Então eu vou utilizar aqui a letra grega para identificar o mundo atual. O mundo atual é esse contexto aqui, tá certo? E eu preciso acessar um determinado mundo beta. Esse mundo beta é um mundo possível que é acessível a alfa, desculpa. O mundo acessível a alfa. Bom, o que é que nós vamos fazer? Eu preciso sinalizar que alfa vai acessar esse mundo beta utilizando essa simbologia aqui. A partir desse momento, o que é que vai acontecer? Eu estou preparado para começar a trabalhar com algumas dessas sentenças anteriores, certo? Então vejam bem, eu preciso agora trabalhar com essa sentença que tem o operador da possibilidade, certo? Então aqui eu vou trabalhar com ele, então eu, digamos assim, criei o acesso do mundo alfa, que é o mundo atual, para esse mundo possível beta, e agora o que é que aconteceu? O meu operador de possibilidade, ele desaparece, fica só a negação de Q, indicando o seguinte, que se uma vez que essa sentença é verdadeira em alfa, né, e beta é um mundo acessível por alfa, então ela vai ser verdadeira em beta também, tá certo? Bem, diante disso, o que é que nós vamos fazer? Bom, eu ainda tenho sentenças que possuem, né, operadores de necessidade, e eu preciso eliminar esses operadores para poder aplicar as regras de inferência. Então vocês estão vendo aqui que isso está muito parecido com o que a gente fez lá na lógica de predicados, quando nós iríamos trabalhar com uma sentença que era quantificada, que primeiro eu eliminava a quantificação da sentença, correto? Aplicando a generalização universal ou a generalização, a particularização universal ou a particularização existencial, certo? Para eliminar os quantificadores, desculpa. E depois, quando eu precisava trazer eles de volta ou incluir quantificador, eu trabalhava com a generalização ou universal ou particular. Isso a gente trabalhou no tópico de lógica de predicados. O que a gente está fazendo aqui com a ideia de mundos possíveis e mundos possíveis acessíveis é basicamente a mesma coisa, só que dentro da linguagem da lógica modal, ok? Bem, gente, então vamos continuar aqui nosso estudo, certo? O que é que eu fiz nessa linha aqui? Né? Essa linhazinha aqui, né? Aqui já está ok, foi nada mais nada menos do que a eliminação desse operador de possibilidade, né? Agora eu tenho que essa sentença ela é verdadeira nesse mundo possível e acessível beta, e agora esse mesmo mundo possível e acessível beta, eu vou utilizar ele para quê? Para eliminar esse operador de necessidade. Então fica somente essa sentença aqui, correto? Correto então? Bom, vamos aqui avançar um pouquinho, descer um pouquinho a nossa lousa. Vocês estão vendo que eu ainda tenho essa sentença, né? Essa sentença aqui P, aliás P é necessário que P, ela também tem o operador de necessidade. Bom, eu preciso trabalhar com ela, eu preciso eliminá-la. O que é que eu vou fazer? Se eu já tenho aqui esse mundo beta, então o que é que nós vamos trabalhar? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, correto? Beleza? Então eu chego e faço beta P, ou seja, nesse momento, o que é que aconteceu? Os operadores de necessidade e de possibilidade já não existem mais, né? Ou seja, é como se eu transferisse todas essas sentenças para o mundo possível e acessível beta. A partir daí, o que é que eu posso fazer? Eu posso aplicar regras de inferência que são semelhantes às regras de inferência que a gente viu lá no tabuleiro analítico, tá bom? Vamos prestar atenção para vocês verem como a coisa é muito parecida com o que a gente viu no tabuleiro analítico, ok? Então, pessoal, vamos aqui observar o seguinte. Vamos aqui recordar um pouco do que a gente viu no tabuleiro analítico. Vocês lembram que no tabuleiro analítico existiam as chamadas fórmulas marcadas, né? Então, lá no tabuleiro analítico, a gente marcava uma fórmula com T, né?
vamos supor aqui A condicional B. Se isso daqui fosse marcado com T, o que é que nós deduzimos disso daqui? Eu tinha aqui, era uma regra beta, né? Beta 1 e beta 2. Por favor, não confundam esse beta do tabuleiro analítico com o beta que é o mundo possível aqui da lógica modal, tá bom? Por favor, não confundir. Então, quando eu tinha uma condicional marcada com T, certo? Eu aplicava uma regra beta e essa regra beta ia me proporcionar o quê? Então, eu teria como geração, né, o antecedente marcado com F e o consequente marcado com T. E aí vocês devem estar lembrados também dos exercícios que a gente fez de tabuleiro analítico, que as regras beta, elas geravam uma bifurcação, correto? Então, toda bifurcação dava a ideia de alternância de ou, correto? Então, esse mesmo raciocínio nós vamos aplicar aqui, tá bom? Só que não vai precisar a gente colocar aqui qual foi a regra que a gente aplicou. Lembremos o seguinte, aqui eu tenho uma condicional no meu mundo possível beta. Essa minha condicional, ela não está negada, como vocês podem observar aqui. Então, isso daqui equivale àquela condicional que lá no tabuleiro analítico eu marcava com T, correto? E lá eu usava uma regra beta que ia me gerar uma bifurcação. Então, essa bifurcação aqui que nós temos, certo? Essa bifurcação aqui é justamente a aplicação dessa derivação, dessa regra, a essa condicional. E aí vocês observam o seguinte, o meu antecedente ficou negado e o meu consequente não negado. Essa negação que eu coloquei no meu antecedente equivale a eu ter marcado o antecedente com F. E esse consequente que não está negado equivale a eu ter marcado o meu consequente com T, como vocês podem observar, relembrando o que a gente viu lá no tabuleiro analítico, correto? Bem, feito isso, né, feito essa breve revisão, vocês já devem estar compreendendo que vocês poderão aplicar aquelas mesmas regras do tabuleiro analítico a essa derivação que a gente está fazendo aqui na lógica modal. Vou trabalhar com outros exemplos e vocês vão ver como a coisa funciona perfeito, tá certo? Bem, aí o que aconteceu? Aconteceu que nós chegamos a esse ponto, então eu tenho um não P, vocês vão concordar comigo que esse não P e esse P, eles são uma contradição, certo? E aí, a mesma coisa que a gente aplicava lá no tabuleiro analítico, a gente aplica para cá. Ou seja, eu posso fechar esse ramo. Então, a ideia de ramo fechado também vale para cá. E esse Q, né, ele fecha com esse não Q aqui dessa linha. Correto? Então, eu tenho Q e não Q, que são contradições também. Resultado, eu tenho uma árvore com todos os ramos fechados. Se eu tenho uma árvore com todos os ramos fechados, de acordo com o que a gente viu também lá no tabuleiro analítico, significa o quê? Que esse argumento ele é válido. A gente já sabia que é válido, que o modus ponens, né, é um argumento válido. Beleza? Então, aqui a gente acabou de ver uma demonstração do modus ponens na lógica modal, certo? Então, vocês viram aqui o modus ponens na lógica modal sendo demonstrado através de quê? Através da construção de uma árvore. Nós vamos ver agora outros exemplos que são exemplos mais longos e que serão árvores que não irão fechar. E nós vamos fazer uma pequena análise. Antes disso, antes da gente ver os outros exemplos, eu preciso apresentar para vocês as regras que a gente vai utilizar aqui na lógica modal. Ou seja, além das regras de inferência e de substituição que a gente utilizou lá na lógica proposicional, inclusive com o tabuleiro analítico, nós vamos trabalhar com outras regras que são específicas da lógica modal. Então aí você começa a perceber o quanto é importante você ter compreendido bem aqueles assuntos todos na lógica clássica, beleza? Vamos agora passar para conhecer as regras que nós vamos utilizar. Bem, pessoal, então cá estamos nós para conhecer novas regras. Na verdade, conhecer duas novas regras, porque duas delas vocês já tinham sido apresentadas anteriormente lá no vídeo anterior, né, no vídeo passado. Nós temos aqui a regra da negação da necessidade,
que a gente acabou de ver. Ela é bastante intuitiva, né? Então nós temos aqui a negação da necessidade. O que é que vai acontecer? Equivale a uma sentença que usa o operador da possibilidade, onde temos a negação da própria sentença. Negação da possibilidade, semelhante a gente também já trabalhou, certo? E agora vem a novidade. Na regra da necessidade e na regra da possibilidade, nós temos a questão do mundo possível acessível, certo? Mundo possível acessível. Quando você vai trabalhar com a derivação de uma sentença que está com um operador de possibilidade, você deve, mesmo que você tenha realizado outras ações antes, né, você estabelece esse mundo possível. No caso aqui eu estou utilizando o alfa beta, o alfa é o mundo atual, o beta é esse mundo possível acessível, e você já aplica a derivação, ou seja, a sua sentença aparece aqui no mundo possível beta sem o quantificador, quantificador não, desculpa, sem o operador da possibilidade, correto? Entendido? Bem, se por acaso você precisar fazer a derivação de outra sentença que possui o operador da possibilidade, você não poderá utilizar esse mundo beta, você deverá criar um outro mundo. Aí você pode utilizar o alfabeto grego completo, né? Sigma, né? E outras letras gregas mais, tá certo? Eu acho que aqui é sigma, né? Ou é o gama, tô esquecido. Então, e quando eu tenho a necessidade? Quando eu preciso derivar uma sentença que possui o operador da necessidade, eu preciso que um determinado mundo possível já tenha sido criado, vamos dizer assim, entre aspas, criado. Então, veja bem. Então, aqui, né, esse mundo, aqui aconteceu digamos, a criação desse mundo possível, o acesso, né, e lá na frente nós acabamos utilizando, né, esse mundo possível beta. Ok? Bom, geralmente o que é que vai acontecer? Geralmente você vai trabalhar primeiro com as sentenças que possuem o operador da possibilidade, certo? Para poder criar os mundos possíveis para depois você trabalhar com o operador da necessidade. Tá certo? Entendido aí? Bom, com esse exemplo aqui, com esse exemplo não, com essas regras a gente pode passar para os próximos exemplos e assim a gente vê árvores que não fecharão, tá bom? Bem, pessoal, vamos agora para um outro exemplo, certo? E esse exemplo vocês vão ver que eu não vou precisar utilizar regras de decomposição da própria lógica modal, certo? Bom, ainda há pouco eu falei para vocês que quando nós vamos utilizar as regras de decomposição, estou falando de decomposição, que é o termo que o professor Desidério usa no livro dele. Eu estava falando derivação, né? Mas eu acho que acaba sendo sinônimos, né? Então, quando você vai fazer a decomposição de uma sentença que ela tem, né, no caso, o operador, desculpa, de repente me fugiu aqui a memória, né, o operador da necessidade, né, é necessário que antes eu tenha feito essa colocação aqui do mundo possível, né, do mundo possível beta, e depois eu faço a decomposição para esse mundo possível beta, certo? Quando eu tenho um operador da possibilidade, eu posso criar essas como é que se diz, esse mundo possível e aplicar direto, certo? Então, deve ter surgido na mente de vocês, para quem estava ligado na explicação, uma dúvida. E aí, se eu tiver uma fórmula que não tem algum elemento com o operador da possibilidade, e aí como é que eu vou utilizar a decomposição de elementos que possuem o operador da necessidade, se eu não posso criar os mundos possíveis, né, através da decomposição, aliás, da aplicação da regra da possibilidade, né? Como é que a gente faz? Então, a gente não faz, a gente não precisa utilizar.
E esse exemplo que a gente vai ver agora é um exemplo em que você só tem, um operador da necessidade, né? Um operador da possibilidade é interno, então não tem como você decompor ele, né? Imediatamente fazer essa aplicação. Observe que para mim poder aplicar a regra da possibilidade, o meu operador de possibilidade ele tem que estar aqui como o operador principal da fórmula, certo? Da mesma forma, quando você vai aplicar necessidade, né, eu tenho aqui. E não internamente, como vocês podem observar aqui no nosso exemplo. Né? Deixa eu deixar aqui bem direitinho aqui o nosso exemplo. Beleza? Então aqui eu tenho uma sentença onde eu tenho um condicional, P condicional P. Né? É necessário que P condicional P, certo? Isso é a primeira premissa. A segunda premissa, se P, então é possível que P. E a conclusão é, se P é necessário, então P é possível, certo? Isso daqui também é uma tautologia, certo? E utilizando a linguagem da lógica modal, eu acredito que fica até mais claro para vocês entenderem que essa tautologia a gente já viu anteriormente, tá bom? Então vamos lá a nossa decomposição, a nossa demonstração. Gente, como vocês podem observar, certo? Nós vamos começar, como sempre, colocando cadê que tá aqui? Então, organizando a nossa árvore, certo? Então, a nossa árvore começa com as minhas premissas, né? Que é a premissa 1, premissa 2, e eu nego a minha conclusão, correto? Observem que essa fórmula aqui, que possui o operador da possibilidade, ele é o consequente dessa condicional. Então, eu não posso simplesmente pegar esse pedaço aqui e aplicar a regra da possibilidade. Não tem condições. Bem, já essa outra fórmula aqui, que possui o operador da necessidade, certo? Se eu já tivesse criado o mundo acessível beta, então eu poderia trabalhar com ela. Só que eu não tenho, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós não vamos empregar nenhuma regra, né, da lógica modal. Então, vejam que eu neguei a minha conclusão, certo? A conclusão do meu argumento dessa daqui, tá certo? E aí o que nós fizemos? Quando a gente negou isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a negação de uma condicional, tá certo? Então, uma condicional negada equivale, certo? A eu ter uma condicional, eu vou até colocar aqui o F para a gente lembrar das regras que a gente aprendeu no tabuleiro analítico, certo? Então, se eu tenho uma condicional marcada com F, como é que a gente fazia a expansão desse tabuleiro? A gente colocaria o seguinte, a gente colocaria A, né? E depois, né, o A marcado com T e o B marcado com F, certo? Isso seria a aplicação de uma regra alfa. Por favor, não confundir esse alfa com o mundo atual alfa, isso é da linguagem da lógica modal. Eu estou aqui recordando para vocês o que a gente viu no tabuleiro analítico, nas regras do tabuleiro analítico, que é a mesma coisa que a gente vai aplicar aqui, tá bom? Só que aqui na árvore da lógica modal, a gente não está marcando as fórmulas com T nem com F, a gente usa uma expressão diferente. Então, como aqui eu tenho uma negação, uma condicional negada, certo? A minha decomposição vai ser isso aqui, ó, a minha derivação. É o meu antecedente não negado, né, que equivaleria ao meu antecedente marcado com T, logo abaixo o meu consequente negado, que equivaleria ao meu consequente marcado com F, isso na regra do tabuleiro analítico. Beleza? Bom, uma vez feito isso, certo? Uma vez feito isso, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode dar prosseguimento, tá certo? Bem, feito isso, o que eu observo? Aqui, né? Aqui nessa minha linha, eu tenho uma condicional, certo? Que se fosse no tabuleiro analítico, essa condicional estaria marcada com T, certo? Vamos aqui colocar rapidinho o que a gente tinha lá no tabuleiro analítico, que aí vocês vão compreender bem direitinho. Então, se eu tenho um tabuleiro analítico marcado com T, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o antecedente marcado com F ou o consequente marcado com T. Isso é o que a gente tinha lá no tabuleiro analítico.
Aqui na lógica modal, na árvore da lógica modal, nós também vamos ter uma bifurcação, certo? Beleza? Aí o que vai acontecer? Esse antecedente que eu marquei com F no tabuleiro analítico, aqui na lógica modal, eu pego esse antecedente e coloco a negação nele. Então, ó, a negação da minha necessidade. Bom, quando eu chego bem aqui, o que é que acontece? Eu tenho aqui a negação de uma necessidade e aqui eu tenho a necessidade. Logo, eu posso fechar esse ramo aqui. Então, temos aqui um ramo fechado, certo? Esse ramo fechado faz com que o meu tabuleiro, não, minha árvore, né? Eu já possa expandir o outro ramo. Nesse outro caso aqui, esse ramo ele vai permanecer aberto. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou agora trabalhar com essa fórmula aqui, com a segunda premissa. Veja que é uma condicional que não está negada, ou seja, equivale a essa minha condicional não negada que a gente viu lá no tabuleiro analítico, correto? Entendido? Ou seja, a condicional marcada com T. Aplico novamente, que foi a mesma regra que a gente aplicou aqui anteriormente, certo? Então eu vou ter P negado, que é o meu antecedente, e o meu P marcado com o operador da possibilidade, está aqui bonitinho, como fiz na linha anterior, certo? Então, esse P negado fecha com esse outro P, tá bom? Beleza? Então, vamos só afastar mais um pouquinho aqui. Então, ele fecha, bonitinho, que fechou. E essa possibilidade que não está negada, fecha com essa outra possibilidade aqui. Beleza? Então, dito isso, vocês estão vendo um exemplo bem fácil, né, de uma derivação que eu não precisei, uma decomposição que eu não precisei aplicar nenhuma das regras que a gente utilizou anteriormente, certo? Aquelas regras que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Bom, o que está faltando a gente ver? Está faltando a gente ver uma árvore que não fecha, tá certo? Porque todas as árvores que a gente viu até agora, elas fecham e então fica demonstrado o argumento, que é o que nós vamos ver agora. Bem, então vamos agora para o nosso último exemplo. Esse vídeo já está também ficando um pouco longo, né? E agora a gente vai para um exemplo em que a demonstração vai gerar uma árvore que vai ter um ramo aberto, tá certo? E aí eu vou tecer alguns comentários a respeito o que isso significa, certo? Então, gente, ó, nós temos aqui esse argumento, né? Então é necessário que P condicional Q, então P, portanto é necessário que Q, tá certo? Bem, a nossa demonstração, como é de costume, nós vamos negar a conclusão do nosso argumento. Lembrando sempre que toda vez que vocês encontrarem esses três pontinhos, significa que o que tem depois dos três pontinhos, o próximo dele, né, do lado direito, é a conclusão do argumento. A gente já viu isso em vários outros livros. Bem, negado a minha conclusão, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a negação de uma necessidade. Se eu tenho a negação de necessidade, eu posso tranquilamente aplicar aquela regra que a gente viu anteriormente, que é a regra da negação da necessidade. A regra da negação da necessidade vai me gerar o quê? Vai me gerar uma sentença com o operador da possibilidade e a sentença negada, que a gente viu aqui, tá bom? Feito isso, o que é que acontece? Abre-se a possibilidade, né, de nós sinalizarmos que nós vamos ter um mundo acessível beta que vai ser acessível ao mundo atual alfa. Então eu faço essa sinalização aqui, certo? E a partir daqui o que é que nós vamos fazer? Nós vamos decompor essa fórmula aqui, tá bom? A decomposição dessa fórmula vai fazer com que gere essa linha, tá bom? Então essa linha aqui está gerada, beleza. E agora o que é que nós temos? Nós temos um mundo possível beta, que foi sinalizado a partir daqui, foi criado, digamos assim. E eu tenho uma sentença que está utilizando o operador de necessidade. E agora eu posso aplicar a regra da necessidade aqui. Lembrando sempre, a regra da necessidade eu só posso aplicar ela se antes eu tiver feito uma operação como essa daqui, certo? E uma operação como essa que eu estou sinalizando aqui na lousa digital, ela só pode ser feita com
a regra da possibilidade. Então, sempre que eu tiver uma possibilidade, eu precisar decompor essa possibilidade, eu faço essa operação aqui, tá bom? Se eu tivesse outra possibilidade e eu já tivesse feito essa operação, o que é que nós íamos fazer? Eu teria que criar um outro mundo possível. Seria um mundo gama, um mundo ômega e por aí vai. A gente pode usar todas as letras do alfabeto grego. Eu não posso utilizar novamente esse mundo beta, tá certo? Bem, vamos adiante. Ora, feito isso, eu fiz a decomposição aqui dessa linha, né? Feita a decomposição dessa linha, a gente obteve isso daqui, certo? Então, aplicando a regra da necessidade esse mundo possível beta, obtivemos essa sentença aqui. Essa sentença equivale a uma condicional marcada com T, lá do nosso bom e velho tablô analítico. Eu estou repetindo isso daqui várias vezes e espero que vocês não esqueçam jamais. Uma condicional marcada com T vai ser equivalente ao antecedente marcado com F e o consequente marcado com T. Que no caso da árvore da lógica modal, nós vamos ter o antecedente com negado e o consequente não negado. Bem, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eu fechei esse ramo, porque aqui eu tenho Q e aqui eu tenho não Q, e esse não P ficou um ramo aberto, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse argumento alético ele não é válido, né? Vou até pegar aqui o livro do professor Desidério e ler para vocês o que ele coloca aqui para a gente, né? Então ele diz aqui o seguinte: o que essa árvore prova é que todos os raciocínios aléticos daquela forma lógica são inválidos. Então ele está falando dos raciocínios aléticos, né? Nós estamos trabalhando com lógica modal alética, tá certo? Um raciocínio é alético se somente se as únicas componentes relevantes para a validade são a verofuncionalidade, a quantificação clássica, a identidade e os conceitos aléticos de necessidade e possibilidade, certo? Então, essa sentença que a gente acabou de trabalhar aqui, ela é uma sentença alética e, portanto, né, como a árvore dela resultou com um ramo fechado, uma árvore aberta, aliás, com um ramo aberto e, por conseguinte, uma árvore aberta, então esse raciocínio alético não é válido. Beleza? Bom, gente, com isso eu encerro aqui essa parte de lógica modal. No nosso encontro síncrono eu quero trabalhar outros exemplos e vou aprofundar um pouquinho mais essa questão das árvores com vocês. E aí a gente encerra essa parte de lógica modal. No nosso próximo vídeo eu vou fazer uma introdução à álgebra booleana. Tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo ou no nosso encontro síncrono, caso você seja meu aluno. Um abraço!